Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História para o nono ano. E vamos falar sobre o Brasil e a República Nova, tá? A República Nova, a gente vai falar já entrando na era Vargas. O Brasil, a gente fala assim, o que vai acontecer antes para que Getúlio Vargas vai tomar o poder aqui no Brasil. O Brasil, vocês lembram que eu já falei que era um poder oligárquico, onde tinha a política do café com leite, onde São Paulo e Minas Gerais revezavam o poder republicano, a presidência da República. Então, o Brasil já vinha com umas crises em relação ao café, que era a monocultura que mandava na economia na época, tá? Então o Brasil era dependente totalmente do café. Então o que vai se levar? Que primeiro os cafeicultores estavam produzindo muito café e vai ter o Tratado de Taubaté, na qual o governo, qualquer crise que tivesse, assim, tivesse muita queda do preço do café, o governo entrava e comprava o café dos cafeicultores, né, os coronéis, e deixava no estoque. Quando o preço subisse, o governo vendia, botava esse café para ser vendido. E claro, chegaram até a falar, ó, parem de plantar pé de café, porque para a gente tentar regular aí a nossa economia. Mas os cafeicultores não, continuavam plantando pé de café. Vai chegar no ano no final aí dos anos de 1929, vai ter as eleições para presidente, tá? E incrível que pareça, aquele ano foi no qual o Brasil bateu um recorde na produção de café. E veio a quebra da Bolsa de Nova York. Poxa, aí o Washington Luiz, que era o presidente, falou assim, não vou comprar o café de vocês que estão sobrando, tá? Vai ficar por isso mesmo. E ele vai rasgar, vamos botar assim, o Tratado de Taubaté, e o governo não se responsabiliza mais em comprar o café que sobrou, ainda mais com a crise que tinha, porque o Washington Luiz não ia saber que essa crise mundial do capitalismo ia acontecer. Então, outra coisa também que vai acontecer é que o Washington Luiz, ele era paulista, né, do Partido Paulista. Então eles tinham que indicar agora um mineiro, um candidato de Minas Gerais. Só que ele não faz isso. Ele lança para a presidência um candidato paulista, que se chama Júlio Prestes. Júlio Prestes vai concorrer às eleições, e aí vai aparecer Getúlio Vargas, que é do sul do país. E ele se alia a partido do Nordeste e vai botar como seu vice João Pessoa. O Partido Mineiro, que sentindo traído, vai apoiar também nas eleições Getúlio Vargas. E aí o que vai acontecer? Vai ter as eleições. Vocês sabem que as eleições naquela época exigia muita fraude nas eleições. E o Júlio Prestes ganha as eleições, tá? Getúlio Vargas perde essas eleições. Só que aí acontece que João Pessoa, por motivos lá particulares, ele vai ser assassinado. Então eles vão aproveitar e falar assim, ó, aí viu? Eles mataram o nosso vice, João Pessoa. E eles pegam o corpo de João Pessoa, bem dizer, vão mostrar para o Brasil inteiro que o Partido Paulista mandou matar João Pessoa. E nós sabemos que não tem nada a ver, tá?
Aí Getúlio Vargas se junta e faz a marcha para tomar o poder no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então, tem o apoio também dos tenentistas, que a gente já falou sobre eles. Tá? O único que não vai apoiar ele vai ser Luiz Carlos Prestes. Mas o restante dos tenentistas vão apoiar Getúlio Vargas e vão fazer a marcha em direção ao Rio de Janeiro para tomar o poder. Tá? E tirar do poder o Washington Luiz. E isso acontece. Getúlio Vargas quero dizer assim, ele vai e toma o poder, tira o Washington Luiz como o presidente, não deixa Júlio Prestes, claro, assumir a presidência, e aí Getúlio Vargas começa agora o seu governo, é chamado de governo provisório. Nesse governo provisório ele tenta primeiro organizar a economia do Brasil, apesar dele ainda ter uma necessidade da economia dos cafeicultores, mas ele vai rejeitar totalmente os paulistas, tá? Para os paulistas foi um tiro no pé isso. E ele começa a tentar incentivar a urbanização do Brasil e começar a tentar a trazer as primeiras indústrias, tá? E nisso tudo, Getúlio Vargas, ele tentando recuperar a economia, ele vai pegar esse café todo que está lá nos armazéns do governo e manda queimar tudo. Por quê? Ele manda queimar porque aquele café está lá, está mantendo o preço do café muito baixo a nível de mercado internacional. Então ele manda queimar tudo para tentar recuperar a economia do Brasil. E ele também manda intervencionistas nos estados e acaba com o cargo de presidente de estado. E nesses intervencionistas que ele coloca, ele vai colocar um em São Paulo, que não vai ser muito de agrado dos paulistas, porque esse intervencionista começa a bater de frente com o partido da oligarquia paulista, certo? Então, em 1932 vai ter a revolta constitucionalista, na qual os paulistas vão reivindicar que eles querem eleições para presidente, uma nova constituição e querem que tirem esse intervencionista que está lá em São Paulo. Eles chegam a fazer campanha. Muitos falam até que eles queriam separar São Paulo do Brasil. Não, isso é mentira, não queriam. Eles queriam apenas que as suas reivindicações fossem aceitas, tá? Vai aparecer um camarada chamado Pedro Góes Monteiro, que vai ser o homem que vai comandar as tropas do governo contra essa revolta paulista. Ele não ataca os paulistas diretamente, tá? Ele cerca São Paulo e sufoca a economia. Tanto é que essa revolta durou só 3 meses. E nessa revolta que cercou São Paulo, sufocou a economia, os paulistas vão se render. Mas mesmo assim, as suas reivindicações foram atendidas. Vai ter a troca do interventor de São Paulo, tá? Vai ter eleições para uma nova Constituição e vai ter eleições para presidente. Só que as eleições para presidente foi de forma indireta, fazendo com que o colégio eleitoral elegesse Getúlio Vargas como presidente com um mandato de 4 anos, tá? Isso tudo vai já estar nos anos de 1934. Então Getúlio Vargas assumiria o poder em 34, que ele foi eleito, e ficaria até 38. E Getúlio Vargas faz
tudo que os paulistas pediam. Aí sempre vem aquela pergunta, né? Vem cá, os paulistas perderam ou ganharam? Eles perderam e ganharam. Eles perderam nas armas, mas ganharam nas suas reivindicações, tá? Então, para vocês verem aí que os paulistas vão vencer, em um certo modo, tá? Nas suas reivindicações. Mas aí o pessoal pergunta, mas professor, por que Getúlio Vargas deu tanto valor assim aos paulistas? Porque a nossa economia era totalmente ainda dependente ainda do café, tá? Apesar que Getúlio Vargas começou a tentar mudar isso. Mas mesmo assim, nós ainda dependia, nossa economia ainda dependia do café. Então, por isso, por exemplo, que Pedro Góes Monteiro não invadiu São Paulo. Ele podia ter invadido São Paulo, mas não invadiu. Por quê? Será que você, o soldado, ia ter consciência de não destruir os pés de café? Outra coisa também, como a gente ainda era dependente da economia paulista, nós não podíamos, o Getúlio Vargas não podia bater de frente com eles, porque o dinheiro deles que vai ajudar Getúlio Vargas também, de certo modo. Outra coisa também que Getúlio Vargas vai fazer, na nova Constituição, vai ter, agora a mulher vai ter mais direitos, tanto os direitos trabalhistas. Outra coisa também que vai ter, que Getúlio Vargas vai colocar, vai ser o voto. A mulher vai começar a votar, ela pode votar. Outra coisa também que vai acontecer nessa mudanças que o Getúlio Vargas tenta fazer, voto da mulher, reconhecimento, 8 horas de trabalhos. Ele começa a fazer várias leis agora favorecendo os trabalhadores, já que na República Velha eles só pensavam numa classe, que era a oligarquia. Eles não pensavam no povo, vamos fazer uma melhoria para o povo. Não, eles faziam para as classes da oligarquia. E Getúlio Vargas vai mudar isso. Ele vai fazer agora tudo para o povo. Mas claro que não vou falar que Getúlio Vargas era um cara bonzinho. Getúlio Vargas não era um cara bonzinho, mas ele vai fazer aquilo tudo para controlar o povo. Ele vai organizar os sindicatos e vai controlar agora essa nova classe aí que está surgindo, que vai ser a classe empresarial da indústria. Claro que essas indústrias elas vão nascer com o dinheiro dos cafeicultores. Então, ele vai controlar todo mundo, e todo mundo está na sua mão, tá? Então, Getúlio Vargas é um homem muito esperto, tá? E começa então o ano de 1934 com novas eleições e Getúlio Vargas assim assumindo o poder, tá? Então, Getúlio Vargas assumindo o poder e começa o seu governar já de 1934. Nesse período vai acontecer uma chamada Aliança Nacional Libertadora, tá? Com intuitos comunistas. Luiz Carlos Prestes, ele nesse período está na União Soviética e ele retorna para o Brasil escondido e cria a Aliança Nacional Libertadora e tenta organizar, tanto é que eles falam lá para os comunistas dizendo, nós vamos tomar o poder, tá? Nós temos quartéis do Nordeste, do Sul do país que está apoiando as minhas ideias e vamos tirar o Getúlio Vargas do poder. Sendo que Getúlio Vargas acaba descobrindo tudo isso antes. E o que vai acontecer? Vai mandar prender Luiz Carlos Prestes e a sua esposa, Olga Bernardes. Só que Olga Bernardes, na realidade, foi uma mulher que era alemã, judia e comunista. Ela vem nessa viagem disfarçada com Luiz Carlos Prestes, quando ele vem da União Soviética da Europa
para o Brasil, retornar para o Brasil, ela finge ser esposa dele. Só que nessa viagem ela acaba se apaixonando por ele e eles acabam tendo relações. Quando chega no Brasil e quando tenta dar o golpe, tá? Isso nos meados de 1936, tá? Tenta dar o golpe e só que não vai dar certo. Getúlio Vargas vai ser muito mais rápido e vai acabar com os planos do Luiz Carlos Prestes. A sua esposa agora, né, Olga Bernardes, quando ela é presa, vai ser deportada. Aí diz: opa, peraí, não pode deportar a Olga não. A Olga está grávida. E existe uma lei, essa lei existe até, incrível que pareça, até os dias de hoje. Por exemplo, se uma mulher estrangeira vem para o Brasil e caso acontecer de engravidar de um brasileiro, ela não pode ser mandada embora do país porque ela é a esposa, vai ter um filho brasileiro. Mesma coisa acontece em relação aos homens. Se caso um estrangeiro chegar aqui, se ele for deportado, mas ele engravidar uma brasileira, o que vai acontecer? Ele não pode ser deportado porque a criança não pode ficar sem pai. Tá? Então é assim que funciona, tá? E Getúlio Vargas fica assim, ó, manda a Olga Bernardes para a Alemanha, já que Getúlio Vargas já estava tendo uma relação com Adolfo Hitler, tá? Paquerando com o fascismo. Então, que tinha já assumido o poder na Alemanha em 1933. Então, como ele não pode deportar a Olga Bernardes porque está grávida, mas ele não quis saber. Ele mandou Olga Bernardes para a Alemanha. Então, ela era judia, comunista, tá? E com isso foi um prato cheio, já que ela tinha feito algumas rebeldias na Alemanha e ela já era perseguida por lá também. Quando foi mandado para lá, ela foi mandada para campos de concentração e depois veio vir a ser morta nas câmaras de gás. Então esse foi o fim da Olga Bernardes. Luiz Carlos Prestes ficou preso, sendo que a filha de Olga Bernardes, tem até o filme Olga, eu posso até indicar para vocês, que fala muito desse período, tá? Então, Olga Bernardes vai contar toda essa parte da história do Brasil, tá? E assim, Getúlio Vargas, ele vai prender e tá tudo bem. Só que chega em 1937, Getúlio vai ter as eleições e Getúlio Vargas vai ter que, ou concorrer não, ele vai ter que sair da presidência, certo? E ele tem que indicar um candidato. Só que ele tomou o gosto pelo poder e não quer sair. Então o que acontece? Ele dá um golpe de Estado, criando o Plano Coué. Plano esse que é inventado, tá? Eles dizem que os comunistas, primeiro ele manda libertar aquele pessoal que ele prendeu, ele manda soltar. E começa a incentivar a briga entre os integralistas e os comunistas. Então ele fala que não, vou botar o estado de sítio, porque o Brasil corre grandes riscos dos comunistas tomar o poder. Então, nesse golpe que ele dá em 1937, ele centraliza agora o poder sobre ele, colocando um poder, bem dizer, totalitário sobre ele, e ele, Getúlio Vargas, vai ficar no poder até 1945. Mas Getúlio Vargas dando esse golpe e lança a nova Constituição. Ele rasga a Constituição de 34 e cria uma nova Constituição em 37 e assim nasce o Estado Novo, tá? Então, pessoal, depois, na próxima aula, a gente dá continuidade a Getúlio Vargas e ao Estado Novo e façam as atividades desse capítulo, tá? Que depois a gente vai corrigir mais na frente aí, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula.